tarde, caros ouvintes da Vibe Mundial. Vamos dar início ao Alta Conexão. O tema meu de hoje é sobre a vida. Eu considero a vida como um processo, com seu início, meio e fim. Todos nós vamos viver experiências e é por meio das experiências que você vai experienciar, você vai ter a oportunidade de, ao se envolver, absorver o conhecimento, conhecer você na relação com essa diversidade enorme de informações e de situações que se fazem presentes a cada momento da sua vida. Saber lidar com as experiências permite com que você consiga absorver o conhecimento que vai servir de base para novos processos. Então, eu considero a vida como um ciclo que você vai iniciar e você vai concluir. É como se fosse uma espécie de ano letivo. Claro que quando nós entramos no ano letivo, nós sabemos que vamos aprender alguma coisa, mas não sabemos exatamente aquilo que vamos aprender. Sabemos que temos algumas disciplinas, sabemos que vamos ter que absorver o conhecimento e em que algum momento da nossa vida, ao longo do ano letivo, vamos ter que passar por alguns testes para provar para o professor que conseguimos entender a proposta daquilo que foi ensinado e demonstrar para ele, portanto, a partir da nota que vamos tirar, que realmente conseguimos ultrapassar os processos, atingir o conhecimento necessário, que vai servir sempre de base para um novo começo. Eu digo que na vida nós nunca concluímos, de fato, as coisas no sentido de que já não vamos mais fazer absolutamente nada. Então, na vida, quando nós concluímos, nós criamos a base para um novo processo que se inicia. Então, ou seja, nós estamos sempre iniciando alguma coisa a partir do término de uma outra situação. Quando você conclui, se você absorveu o conhecimento necessário e aprendeu com aquilo, automaticamente você vai viver experiências novas que vão lhe dar como base as referências daquilo que você possui. Existe toda uma estrutura de organização no universo que quer você acredite ou não, quer você perceba ou não, você é influenciado. E tudo isso é definido já a partir das escolhas que você faz. Então, no momento que você vive uma experiência e você consegue concluir e absorver esse conhecimento, você vai passar para um novo processo, ou seja, vai transcender aquele processo que você estava e você está aberto para receber novas informações e isso significa que você está expandindo na vida, ou seja, evoluindo. Entretanto, se por meio das suas experiências você não consegue concluir, porque às vezes você pode terminar uma relação, terminar um trabalho, terminar alguma situação, mas não necessariamente você conseguiu concluir. Então, significa que numa próxima experiência você leva o acúmulo daquilo que ficou mal resolvido e com a obrigação de resolver não só aquilo que ficou mal resolvido, como também absorver o conhecimento da nova etapa do processo. Se no final da vida, né, você não consegue realmente concluir isso, no final do seu ano letivo, você vai ser, então, reprovado. Você não vai ser reprovado na totalidade, né? Então, normalmente você fica reprovado aí numa das disciplinas da vida, numa das disciplinas do seu ano letivo. Foi reprovado por quê? Porque você não absorveu o conhecimento necessário e não conseguiu criar a base para uma nova sustentabilidade pessoal para que, por meio dela, você consiga atingir outros resultados. Então, automaticamente, você vai precisar entrar em recuperação. Então, eu acredito que nós vivemos esses processos constantes para poder justamente ingressar em novas oportunidades de expansão. Recuperar o que você precisa? Recuperação. Recuperar aquela disciplina? Não, recuperar aquele conhecimento que você não absorveu? Com certeza. Você vai recuperar aquilo que você perdeu. Então, o que é que você perdeu no seu último ciclo de vida? O que você perdeu na sua última experiência que você terminou, mas não concluiu. Talvez você tenha, no final daquela experiência, ficado com mágoa, com raiva, com ódio, perdeu a sua autoestima, a sua valorização, acha que, de repente, você não é merecedor. Então, você precisa recuperar aquilo que você perdeu
porque a partir daí você vai voltar a ser um ser íntegro para poder criar a base para um novo processo. Além da recuperação, você pode também precisar se livrar das coisas que você tem dependência. Então, você às vezes fica numa dependência de uma disciplina porque você não conseguiu concluir e aí o professor não deixa você passar de ano letivo. Então, digamos que os mestres do karma, né, ou seja, para quem acredita na espiritualidade, toda ação gera uma reação, todo ato uma consequência. E então, automaticamente, quando você desestabiliza a sua ordem, o seu equilíbrio, desestabiliza a ordem e o equilíbrio de quem quer que seja, enquanto força, você é responsável por isso. Então, o karma seria o quê? A recuperação daquilo que você perdeu numa determinada experiência, né? A libertação, ou seja, você vai ter que se libertar das suas dependências de alguma coisa que você ficou dependente, dependente de uma pessoa, dependente de uma relação, dependente da segurança de alguém, dependente do amor de alguém. Dependendo daquilo, você fica preso. E você não libertou, você não despertou a partir de você para o seu mundo. Se você não desperta e você é dependente, automaticamente você está preso e isso interfere na sua evolução. Tá? E aí, depois que você consegue, então, recuperar o que você perdeu, se libertar das suas dependências, você passa pelo processo de adaptação. Adaptar a não mais precisar daquilo, né? Adaptar a não mais necessitar daquela pessoa ou daquela situação. Adaptar aquilo que você recuperou. Agora você tem autoestima, então porque você recuperou a sua autoestima, recuperou aquela disciplina que ficou lá para você recuperar, e aí você então ingressa no novo processo, se libertar da dependência que você teve, e aí automaticamente você vai então se adaptar a ser uma pessoa agora livre, não mais dependente, e aí então você ingressa no seu processo evolutivo. Se no final desse ano letivo você não conseguiu concluir isso e você entra então nessas dependências, nessa recuperação, nessa libertação daquilo que você estava dependendo e daquilo que você necessita recuperar, então normalmente na primeira fase do seu processo evolutivo, dos 0 aos 7 anos de idade, você passa por algumas experiências que vão trazer isso à tona novamente, tá? Do 0 aos 7, se for alguma coisa que abalou a sua estrutura de segurança num processo de um ano letivo anterior ou numa vida passada anterior. Dos 7 aos 14, o que abalou a estrutura do seu emocional, que é o seu segundo corpo, relacionado com o segundo chakra. Dos 14 aos 21, alguma coisa que afetou a sua identidade, a sua personalidade, a sua individualidade. Você deixou de ser você mesmo. Por vezes, as pessoas ficam agradando demais aos outros, se preocupando muito com o que os outros pensam a respeito dela e esquecem de pensar nelas mesmas. Então, aí elas vão criar aqui um karma. Consoante a isso, vai ser o cenário daquilo que você vai nascer. E aí, mediante isso, você vai nascer numa determinada família. Tudo aquilo que ficou mal resolvido, existe um tratado kármico que faz com que você tenha que recuperar, né, e readaptar a esses processos todos. Principalmente em relacionamentos em que você ficou com raiva, com ódio, com mágoa e culpabiliza aquela pessoa por isso. Então, é muito provável que numa outra vida, para que você transforme isso em amor, para que você consiga realmente resolver para se libertar, para poder passar para um novo processo, ou seja, um ano novo letivo, por vezes você vai ter que, às vezes, ter aquela pessoa como seu pai, ter aquela pessoa como seu irmão, ter aquela pessoa como sua mãe, porque você não vai conseguir fugir, porque um pai é pai a vida toda, uma mãe é mãe a vida toda, um irmão é irmão a vida toda. Então, a família, ela representa muito aquilo que são os seus troféus, que são os seus méritos, das suas conquistas positivas, que vão te dar uma boa base para você expandir nessa vida presente, como pode ser o resgate de alguma coisa que afetou a sua ordem, o seu equilíbrio, alguma coisa que você precisa reparar para restabelecer o equilíbrio, para poder voltar a evoluir. Há uma tendência que eu já percebi muito nas minhas mentorias, muito na minha análise vibracional, na minha análise intuitiva, de pessoas que tendem a
repetir exatamente as mesmas coisas. É claro que você vai repetir de novo as experiências similares àquelas que fizeram você despertar aquela informação que você ficou preso e que de alguma forma está afetando seu equilíbrio e, consequentemente, aprisionando e não deixando você evoluir. Mas é justamente uma oportunidade para que você pense diferente, reformule a sua atitude. Porque se você, como eu digo, se você não mudar o tempero, você não muda o sabor. Então, se você não ingressar com um outro tipo de comportamento, um outro tipo de atitude, não despertar um outro tipo de energia diferente daquela que você está acostumado, você só vai manter o mesmo padrão. E se então, novamente, a experiência surge e você fica novamente com mágoa, novamente questiona o seu valor, novamente se sente rejeitado, isso vai criando aquilo que se chama de padrão. O padrão ele vem de um conflito, o conflito vem de um trauma. Como consequência, isso vai criar aquilo que se chama de karma. Quando você se liberta disso tudo, é só depois disso, quando você transcende isso tudo, é que você realmente começa a ingressar nesse ano letivo, nessa vida. Existe um tempo para você fazer isso, de maneira a não somatizar novamente. Por quê? Porque muitas vezes as coisas que numa vida passada ficaram mal resolvidas geraram uma somatização e, como consequência, criaram as doenças psicossomáticas e provavelmente você morreu daquilo, né? Então, nessa vida, você corre o risco de passar pela mesma doença, pelo mesmo processo de somatização, porque você ainda mantém o mesmo padrão, mantém ainda o mesmo tipo de conflito e, ou seja, ainda está num processo traumático que aprisiona você. Isso tudo fica registrado em algum lugar. Fica registrado na alma, isso fica registrado em algum lugar, tem que ficar, porque tudo no universo tem uma estrutura. Se chama isso de registro acástico, onde tem todos os registros de tudo aquilo que você viveu, tanto as coisas positivas quanto as coisas negativas, tudo aquilo que vai lhe impulsionar para a sua evolução, como aquilo que você vai precisar recuperar. Então, aquilo que você precisa recuperar para restabelecer a ordem e o equilíbrio se chama de karma. No momento que você transforma esse karma em consciência e você transforma isso e se torna, com certeza, resiliente frente a esses processos, você atinge o Dharma, ou seja, essa energia passa a ser uma energia favorável e impulsionadora para você atingir novas, nobres verdades, novos, nobres objetivos na sua vida. Isso tudo funciona dentro de uma ordem, isso tudo existe, sim, embora você não tenha aprendido isso na escola, embora não esteja isso muito bem explicado ao longo da sua vida, provavelmente nas religiões não vão estar isso, porque é por meio do esoterismo, do exoterismo, é por meio de outras ciências, né, da metafísica, que você vai conseguir vislumbrar esta outra realidade. Mesmo porque muitas pessoas ficam presas a essas crenças, a esses valores limitativos e limitantes, principalmente criado pelas religiões, onde Deus tem que resolver as coisas todas para você, sem você perceber que se você é uma partícula do próprio divino, no mínimo você é uma força capaz de gerar resultados e que, se você criou um problema, se você criou um conflito, se você criou um mal-estar numa determinada situação, significa que nesse momento você se transformou numa força desestabilizadora que está afetando o seu equilíbrio e, como se não bastasse, você também acaba afetando as pessoas da sua família, dos seus envolvimentos emocionais, sendo aquela pessoa, às vezes, né, desagradável, que acaba sempre gerando mal-estar nas relações que se manifesta. Isso tudo precisa ser liberto, porque se você não liberta, automaticamente você vai levar isso para um novo processo, tá? Então, normalmente, quando você está mais na fase final da sua vida, que é a velhice, né? E normalmente quando os pais estão velhos, né, que eu tenho percebido também isso, quando os pais estão velhos, os filhos estão lá nos 40 anos, 50 anos, 30 anos, e estão numa época muito produtiva, acreditando na vida, querendo despertar, querendo construir coisas. Então, por vezes, eles não têm muito tempo para o pai ou para a mãe que está velho, e os pais, como acham que já não são mais úteis, que não têm mais futuro, porque ainda não se conectaram com o seu propósito de alma, por vezes vão se sentir muito sós e muito abandonados, né? E aí, como cria uma energia, às vezes, muito pesada, porque ficam carentes, porque necessitam de atenção, muitas vezes os filhos, para não
para tentar se livrar disso, às vezes acabam ficando um pouco reativos, perdem o controle, né? Às vezes vem as chantagens emocionais daqueles pais, pois, mas eu me dediquei à tua vida, por que agora você não se dedica um pouco mais a mim? Então, é importante que você exerça a solidariedade, a compaixão e a compreensão para com os seus pais, principalmente quando eles estão numa idade mais avançada. E sim, você vai precisar dar um pouquinho de atenção, porque você tem que lembrar que pelo menos 14 anos, 21 anos, né? Ou às vezes até muito mais do que isso, até você formar a tua independência, eles se dedicaram à sua formação. Então, ou seja, aquilo que você foi privilegiado, muitas vezes você tem que replicar para outras pessoas. Isso faz parte do processo de retribuição, de gratidão, de compaixão nas relações que se possuem. Vibe Mundial 95 FM